Caros irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, continuamos a refletir sobre as questões que envolvem as origens de todas as coisas. Como já mostramos, só há duas explicações sobre a origem dos homens, dos seres vivos, dos animais, das plantas, dos mares, etc. e do grande universo. E a explicação materialista, não é? Verdadeira fábula, que admite que tudo surgiu ao acaso cego e sem qualquer finalidade, imagine. E a explicação da palavra de Deus, que nos diz que o universo, a vida, bem como os seres em geral, não é? Seres vivos, se originaram da criação de Deus, com seu projeto inteligente, organizado e maravilhoso. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida, com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my, discover what's deep inside. Oh my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos e amigos, no programa anterior vimos que a ciência materialista insiste em impor nas escolas e faculdades sua falsa verdade de que todas as coisas surgiram por acaso, que a evolução, um processo materialista, se fundamenta na chamada seleção natural e nas tais mutações, que daria origem a novas espécies. Só que, até hoje, não se encontrou nenhuma forma intermediária entre uma espécie e outras. Vejamos mais alguns aspectos dessa visão imaginária e materialista. Sobre a questão da vida ter surgido ao acaso. Veja bem, de acordo com Morris, a moderna biologia molecular, com sua percepção penetrante acerca do notável código genético implantado no sistema do DNA, confirmou ulteriormente que as variações normais se operam apenas dentro do âmbito especificado pelo DNA para determinado tipo de organismo, de forma que nenhuma característica verdadeiramente nova pode aparecer produzindo graus mais elevados de ordem ou complexidade. A variação é horizontal e não vertical. Infelizmente, são variações normais, não é? Desta sorte que comumente são apresentadas como evidências de evolução atual, né? O exemplo clássico da chamada mariposa da Inglaterra, que evoluíram, entre aspas, de uma coloração leve, dominante, para uma coloração escura, dominante, enquanto os troncos das árvores ficavam mais escuros devido a poluentes. Durante o avanço da Revolução Industrial, né, é o melhor exemplo apresentado. Isso não foi evolução no verdadeiro sentido da palavra, de forma alguma, mas apenas variação, não é apenas variação. A seleção natural é uma força conservadora operando para impedir que determinadas espécies se extingam quando o ambiente se modifica. Do começo ao fim, as mariposas continuam sendo Biston betularia. Outros homens de ciência que discordam quanto à eficácia do acaso para produzir algo ordenado, organizado e complexo, a ponto de se repetir, segundo as leis da biologia, né? Davis
diz que o salto da química para a biologia requer algo além do acaso e da lei, em razão do caráter fundamentalmente informativo da vida. A lei produz o mesmo padrão, vez após vez, sequências altamente ordenadas, repetitivas, como cristais ou flocos de neve. O acaso produz sequências desordenadas, não específicas, que não demonstram padrões coerentes. Nenhuma combinação de acaso e lei pode realizar o trabalho, porque a informação genética, uma informação no Windows 98 ou 10, etc., ou na Bíblia, é ao mesmo tempo altamente específica e aleatória. Isto não é repetitiva. Sobre as mutações temos algo a dizer também. O cientista Rostam levantou objeções quanto ao papel das mutações, afirmando que, aspas, as mutações que conhecemos e que são consideradas pela criação do mundo vivo são em geral, não é? Quer privações orgânicas, deficiências, perda de pigmento, perda de um apêndice, quer duplicação de órgãos já existentes, em qualquer caso, nunca produziram nada de realmente novo nem original. Na disposição orgânica, nada que se possa considerar como base para um novo órgão ou como preparação para uma nova função. Não posso persuadir, diz o cientista, não posso persuadir-me a pensar que o olho, o ouvido, o cérebro humano tenham sido formados deste modo. E acrescenta, não vejo nada que me dê o direito de conceber as profundas alterações estruturais, as fantásticas metamorfoses que teríamos de imaginar na história evolucionista. Quando pensamos na transição dos invertebrados para os vertebrados, dos peixes para os batráquios, dos batráquios para os répteis, dos répteis para os mamíferos. Mutação é uma modificação estrutural, real, em um gene, de tal modo que algo novo é produzido, não é? E não apenas uma readaptação de algo que já existe ali. De certa forma, o encadeamento de um segmento da molécula de DNA é mudado de forma que informações diferentes são transmitidas através do código genético, na formação da estrutura descendente. Diz ainda aquele cientista, o fenômeno da mutação, portanto, é um componente da maior importância do modelo evolucionista. No entanto, quando, segundo a evolução, segundo a própria evolução, as mutações ocorrem ao acaso e não de forma dirigida. Isso não é ciência. O acaso, como prova a matemática e a estatística avançada, não produz nada de organizado que funcione e se repita segundo leis estabelecidas. Disse bem Einstein, Deus não joga dados. Vejamos o que disse um estudioso das mutações, aspas. Porém, descobriu-se que as mutações são de natureza casual, no que tange a sua utilidade. De acordo com isto, a grande maioria das mutações, certamente bem mais de 99%, são prejudiciais de alguma forma, como é de se esperar em relação aos efeitos de ocorrências acidentais. Assim, veja bem, meus irmãos, a verdadeira ciência desmonta todo o arcabouço teórico da evolução ao acaso. Só acredita nela quem não tem senso crítico livre para ver a realidade das coisas, ou quem é fanático, seguidor da religião de Darwin, seu sumo sacerdote, não é? E o livro Origem das Espécies é sua Bíblia. Que Deus nos ajude a entender melhor o que significa a vida, o homem, o universo e sua origem divina, como diz a sua santa palavra, a palavra de Deus. Eu pergunto, você crê em Deus ou não? Você não é obrigado a crer em nada, nem em ninguém. Mas de sua visão de Deus dependerá todo o seu destino na eternidade. Meu conselho, creia em Deus e aceita Jesus Cristo como seu Salvador. E terá a bênção da paz, do Espírito, da alegria e da salvação. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima.
A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979.
la la. Oh, 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 la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. Visão panorâmica, o seu jornal. Olá, a paz do Senhor. Está começando o seu jornal Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. IEADERN comemora 103 anos de sua fundação. Pastor Martim Alves recebe congratulações por seu aniversário. ADEPAR faz rodízio de pastores do interior. Tudo isso em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. IEADERN comemora 103 anos de sua fundação. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, sob a liderança do pastor Martim Alves da Silva, celebrou o culto de ação de graças pelos seus 103 anos de existência, com o tema 103 anos proclamando o Evangelho pleno. A programação da IEADERN previra comemorações em 4 cultos festivos, porém, por causa da pandemia, apenas um culto festivo foi realizado no templo sede da igreja em Natal. A programação do culto comemorativo, sob a direção do pastor Reinaldo Odilo, teve início às 18h40, com oração inicial, seguida de hinos congregacionais, com acompanhamento da Orquestra Filarmônica Gênesis, entoando os hinos 144 e 370 da harpa cristã, hinário oficial da denominação. Logo após, o instrumental executou o número Abertura 09, seguido de hino com o título Asas da Alva, pelo grupo Elcai. Na sequência, houve um momento de homenagens à IEADERN nos seus 103 anos, com a entrega solene de placas comemorativas em alusão à data da fundação da igreja, oferecidas pelos parlamentares cristãos, membros da igreja. O deputado estadual Albert Dixon e sua esposa, a deputada federal Carla Dixon, ofereceram uma placa em nome da Assembleia Legislativa do Estado e da Câmara Federal. O deputado estadual Jacó Jacome, de igual modo, fez entrega de uma placa em homenagem à IEADERN. Nas entregas das placas, houve a leitura do teor de cada uma delas. Por volta das 21 horas, houve uma cerimônia simbólica em alusão ao histórico dos 103 anos da igreja, com as luzes apagadas. Uma voz oculta fez referência ao desenvolvimento da obra. Em seguida, houve uma dramatização interessante, com uma personagem denominada Dona IEADERN, representada por uma irmã da igreja, na figura de uma senhora bem idosa, em que a mesma expressou verbalmente um resumo das experiências da IEADERN desde o seu início até o presente momento. A seguir, foi projetado um vídeo de 4 minutos mostrando eventos marcantes da história da IEADERN, seguido de cântico do hino do centenário da IEADERN, pelo pastor Reginaldo Luna, compositor do hino, e do irmão Reinaldinho, com todos de pé.
Na sequência, o pastor Martim Alves, presidente da IEADERN e da SEMADERN, assumiu a direção do trabalho, deu breve saudação a todos e convidou a igreja para a leitura da Palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículos 22 a 27, que foi a primeira leitura bíblica feita na Assembleia de Deus por ocasião da sua fundação, na casa do soldado Luiz de França, na Rua do Arame. Depois, foi feito o recolhimento das contribuições para a obra do Senhor com a Orquestra Gênesis, sob a liderança do maestro Pastor Daniel. Em seguida, o pastor Martim Alves fez as apresentações da diretoria da IEADERN, da diretoria da SEMADERN, dos obreiros visitantes também, destacando a presença do pastor José Carlos, presidente da Assembleia de Deus em João Pessoa e Campo, na Paraíba. Também foram apresentados os obreiros, supervisores de campo, dirigentes das igrejas filiadas, de coordenadores de setor e dirigentes de congregações de Natal. Após o ofertório, foi dada a oportunidade à violinista Ana Paula, da Orquestra Gênesis, que executou a apresentação do hino Jerusalém de Ouro de forma magistral. Na sequência, foi dada a oportunidade ao pastor José Carlos, da Paraíba, para a ministração da Palavra de Deus. O pastor José Carlos foi usado por Deus com muita unção e graça da parte do Senhor. Foi notória a presença de Deus no meio da igreja, que recebeu bem a mensagem e expressou muita alegria espiritual, glorificando a Deus. Meus amados irmãos, estamos aqui ao lado do nosso querido pastor Zé Carlos de Lima, pastor presidente da Assembleia de Deus na Paraíba, presidente também da União de Ministros do Nordeste, o MADENE, e também segundo vice-presidente da nossa CGADB. Pastor Zé Carlos é o pregador oficial da nossa festa, está aqui conosco celebrando os 103 anos da nossa IEADERN e neste momento leva a mensagem a todos os nossos telespectadores. Queridos irmãos, a paz do Senhor, para mim é um momento de alegria, de satisfação, rever o companheiro pastor Martim Alves, que nesta oportunidade celebra mais um ano de vida, e a Igreja de Deus que está sobre os seus cuidados, e poder dizer da alegria de todos nós que fazemos a igreja, a convenção, a UMADENE e também cooperando com a CGADB. Dizer que o nosso presidente, por motivo superior, pastor José Wellington Costa Júnior, não pôde comparecer a este evento, mas me pediu que mencionasse o seu nome e dissesse da sua alegria de poder estar aqui conosco nesta noite. Não sendo possível, ele deixa para a meditação do pastor Martim Alves, Salmo 110 e verso 7. Pelo caminho mitigará sua sede no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Para todos nós é uma satisfação. Vir a Natal é rever aqueles anos bons de felicidade juntos aos saudosos pastores que por aqui passaram presidindo esta grande obra. E hoje muito mais com meus companheiros que aqui estamos, viemos de João Pessoa para dizer que estamos juntos e unidos pelos laços do amor e do Calvário. A nossa gratidão a todos, aos nossos amados irmãos do programa Fonte de Vida. Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade. Pastor Martim Alves recebe congratulações por seu aniversário. Após a primeira parte do culto festivo, pelos 103 anos da IEADERN, o trabalho foi passado para a direção do pastor Rubens Varela, secretário da igreja, que dirigiu a parte comemorativa do aniversário natalício do pastor Martim Alves da Silva. A programação teve início com o cântico do hino Meu Tributo, pelo cantor Marcos Júnior. Em seguida, houve um momento especial de saudações ao pastor Martim Alves pelo seu aniversário. O pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente da Assembleia de Deus em Parnamirim e segundo vice-presidente da SEMADERN, deu uma saudação em nome de todos os obreiros dos 24 campos eclesiásticos da igreja, destacando dados relevantes do histórico da IEADERN, que conta
com mais de 200 mil membros, cerca de quase 1.000 pastores e evangelistas e centenas de templos em todo o estado do Rio Grande do Norte, e dirigiu a palavra ao pastor Martim Alves em nome de todos os líderes da IEADERN pelo seu aniversário. Estamos aqui com o nosso pastor presidente da ADEPAR, pastor Elinaldo Renovato de Lima, comemorando mais um ano de existência da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Pastor Elinaldo, a sua palavra, o senhor que faz parte dessa história, o senhor que tem história dentro da Assembleia de Deus e hoje preside a Assembleia de Deus em Parnamirim, levando a sua palavra a todos os assembleanos do nosso estado. Pois não, Jesuíno e amados irmãos da nossa TV ADEPAR, não é? Isso. Paz do Senhor para todos, é uma grande alegria, um privilégio fazer parte da história dessa igreja centenária. 103 anos de existência, proclamando o Evangelho pleno, proclamando Cristo, proclamando a Palavra de Deus. E eu nasci nessa igreja, posso dizer. Meus pais já eram crentes da Assembleia de Deus, membros. Meus avós, por parte de pai e por parte de mãe, eram da Assembleia de Deus. E aqui Deus me abençoou na minha infância, adolescência, juventude, não é? Foi uma bênção aqui, me casei, uma bênção do Senhor através dessa igreja. E Deus me abençoou me chamando para o ministério aqui, na Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, não é? Graças a Deus, passei por vários obreiros, pastores da minha mocidade, pastor Eugênio Martins Pires, depois pastor Eurico Bergs, interinamente, pastor João Batista da Silva, todos dormem com o senhor, pastor João Gomes também, um curto pastorado, não é? Meus irmãos, foi... E assim, pastor Raimundo João de Santana, não é? E finalmente dirigia tive várias oportunidades que Deus me deu aqui, professor de escola dominical, superintendente, diretor de escola teológica, vice-diretor, secretário de missões. E o tempo que passei mais no ministério aqui foi a mocidade. Dirigi a mocidade durante 20 anos e 2 meses. E então Deus me chamou para a Assembleia de Deus em Parnamirim, onde estou agora servindo o Senhor com muita alegria, operando com o Reino de Deus. Deus tem nos abençoado grandemente. E agora, sob a liderança do nosso amado pastor Martim Alves da Silva, nós nos alegramos com todos os amados irmãos por essa história bonita de lutas e de vitórias, de bênçãos que Deus tem dado à sua igreja. Em seguida, o pastor Francisco Miranda, presidente da Assembleia de Deus em Mossoró, deu uma vibrante saudação ao pastor Martim Alves da Silva pela passagem de seu aniversário, cujas comemorações se inserem nas celebrações dos 103 anos da IEADERN. Em nome de todos os obreiros do Estado, fez a entrega de uma lembrança ao pastor Martim, expressando o amor, a consideração e a gratidão a Deus pela bênção de ser o aniversariante, nosso pastor presidente. Em seguida, o presbítero Éder Calazans, gerente da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, a CPAD, loja de Natal, teve oportunidade de expressar sua gratidão ao pastor Martim Alves pelo apoio valioso que o mesmo tem dado à CPAD em Natal, sempre incentivando a igreja a adquirir os produtos lançados pela nossa editora. Logo após, foi concedida a oportunidade à irmã Fátima Alves, esposa do pastor Martim Alves, para dar a sua saudação. Ela o fez, expressando sua gratidão a Deus pela vida do seu esposo, agradeceu à igreja pelo apoio que lhe tem dado e a todos que foram ao culto festivo. Na sequência, o pastor José Carlos fez oração pelo pastor Martim Alves, que foi ladeado por sua esposa, irmã Fátima, pelas suas filhas, genros e neto, momento de muita alegria e satisfação para a família. Logo após, o pastor Martim Alves deu palavra de gratidão a todos os que se fizeram presentes ao culto de ação de graças pelos 103 anos da IEADERN e por seu natalício. O pastor Martim Alves convidou o pastor Jonas de Paiva Júnior, segundo vice-presidente da igreja, para fazer a oração final e chamou à frente o casal Albert e Carla Dixon, que comemoram 19 anos de casados. De igual modo,
convidou os irmãos Reinaldinho, Ivan, esposa de Josiel, e o casal Arijantone e sua esposa, irmã Marivânia, também aniversariantes. O pastor Jonas de Paiva fez emocionada oração pelas comemorações da IEADERN, do pastor Martim e por todos os aniversariantes. Às 21h20 foi dada a bênção apostólica pelo pastor José Carlos da Paraíba. A seguir, houve um pós-lúdio com a violinista e cantora Ana Paula com o hino Caminho no Deserto. 103 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. E aqui conosco, o nosso presidente da Igreja Assembleia de Deus, pastor Martim Alves da Silva, que leva a sua mensagem, ele que faz parte dessa história, o nosso atual presidente, levando a mensagem a todos os assembleanos do nosso estado. Meus queridos irmãos e amigos, telespectadores que estão assistindo o programa Fonte de Vida, com alegria saúdo a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Não tenho palavras para expressar a minha alegria nesta data, 24 de maio, quando estamos celebrando os 103 anos da nossa IEADERN, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no estado do Rio Grande do Norte. Uma igreja próspera, uma igreja abençoada, e louva a Deus pelos nossos pioneiros, a partir do pastor Adriano Nobre, que foi o pastor presidente que oficializou a nossa igreja no Rio Grande do Norte, e todos que por aqui passaram. E faço menção aqui do pastor João Batista da Silva, com quem convivi por décadas, do pastor João Gomes da Silva, do pastor Raimundo João de Santana, e louva a Deus pelos pastores presidentes, pelos pastores de regiões do nosso estado, pastores de campos eclesiásticos, pastores que não ficaram nem seus nomes na história porque se tornaram anônimos, mas foram homens que se dedicaram ao trabalho do Senhor neste sertão do nosso estado. E louva a Deus pela dimensão da igreja hoje, ocupando todo o estado do Rio Grande do Norte, nas cidades, na zona rural também, enfim, somos mais de 250 mil membros, afora os congregados neste estado. E só temos a dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Portanto, meus irmãos, vamos nos alegrar no Senhor, porque o Evangelho Pentecostal chegou aqui no Rio Grande do Norte, a Assembleia de Deus cedo cresceu, se expandiu e hoje só somos o que somos, graças a Deus e aos pioneiros que, usados pelo Espírito Santo, levaram a mensagem pentecostal, o Evangelho que salva, que transforma, que liberta. E é este mesmo que a igreja continua pregando, mantendo firme a sã doutrina, os bons usos e costumes, e assim vamos crescendo, porque nós semeamos, nós trabalhamos e é Deus quem dá o crescimento. Louva a Deus pelos pastores supervisores de campo, pelos pastores de igrejas filiais, pastores coordenadores de setor, pastores dirigentes de congregação, os líderes da nossa igreja, de departamentos, enfim, cada um de nós é muito importante na obra de Deus e hoje é dia de muita celebração, de muita gratidão a Deus pelos 103 anos da nossa querida IEADERN. Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Amém. A ADEPAR faz rodízio de pastores do interior. Tendo em vista a passagem para o Senhor do pastor José Creginaldo de Lima, que dirigia a igreja em Maretas, foi necessária a realização de mudanças de obreiros, os quais tomarão posse nos primeiros dias do mês de junho. O pastor José Francisco de Mandu assumirá a direção da igreja em Maretas. O pastor Egídio de Araçá irá para a igreja em Mandu. O pastor Albérico de Sítio Santa Cruz vai dirigir a igreja de Araçá. E o pastor Ivan, da igreja de Sítio Jardim, será transferido para a igreja em Sítio Santa Cruz. Ainda não foi decidido quem será designado para assumir a igreja em Sítio Jardim. Este foi o seu Visão Panorâmica. A paz do Senhor e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.
Fonte de Vida. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus caros irmãos e amigos, mais uma vez eu louvo a Deus pela bênção de ter vocês na audiência deste programa Fonte de Vida, que está no ar há tanto tempo, não é? Começou na TV aberta e agora está na web, tá certo? E Deus abençoe vocês, continue orando por nós, né, nosso programa, e prestigiando com a sua audiência. Eu quero orar por todos. Querido Deus, nosso Pai, mais uma vez te louvo, te agradeço, Senhor, pela bênção de ter este programa, Senhor, no ar. Pelos amados irmãos e amigos, Senhor, que assistem esse programa. Ó Deus, abençoa a vida de cada um, abençoa os seus lares, seu casamento, sua família, guarda de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Você crê, querido? Você pode levantar as suas mãos e cantar. Enxuga as lágrimas, restaura os corações.